Sejam todos bem-vindos aqui na casa de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui para aprender mais da palavra de Deus, ouvir a palavra e louvar esse Deus tão poderoso, esse Deus tão maravilhoso. Hoje nós vamos começar uma série de estudos, é uma classe bíblica, um curso bíblico. Vai ser, como eu falei lá, pessoal, que eu estava entregando os livros, é um curso gratuito dentro da palavra de Deus, para a gente entender mais, compreender mais a respeito das Escrituras Sagradas. Eu quero agradecer a sua presença nessa noite, que você veio para aprender mais da palavra juntamente conosco, aprender mais dentro da palavra de Deus. E o nosso tema que nós vamos estudar é esperança para hoje. Hoje vamos falar sobre salvação. Hoje vamos falar sobre salvação, nosso primeiro estudo. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma mensagem maravilhosa para cada um de nós nessa noite, amém? E antes da mensagem, eu só quero fazer um aviso aqui, dar um aviso aqui para vocês, que no próximo domingo, vai ter aqui uma programação do Dia das Mães, amém? Uma programação especial. Então, quem é mãe tem que vir, quem for filho também, tá? E os filhos também. Então vai ser uma programação que as mulheres estão aí organizando e você é o nosso convidado especial. Bem, o nosso estudo, o que devo fazer para ser salvo? É uma pergunta, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Existem dois tipos de salvação. Salvação na forma material e na forma espiritual. Quando é que eu preciso ser salvo de alguma coisa? Quando eu estou numa situação que eu não consigo sair pelas minhas próprias mãos. Alguém precisa me ajudar. Por exemplo, se eu cair dentro de um buraco e não consigo sair, se tiver alguém para me tirar dali, ele me salvou na parte material. Mas na parte espiritual também, eu preciso ser salvo. E a palavra de Deus vai falar a respeito dessa salvação. Pode passar. Por exemplo, ali existe ali um entroncamento ali, né? São 4 lados. Aí o cara está ali indeciso, não sabe para que lado é que vai. Não sabe que lado é que vai. Então não sabe se vai para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás. Será qual é o caminho certo? E esse caminho que nós vamos aprender hoje dentro da palavra de Deus, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, falou Jesus. Então, Ele é o caminho. Então, existem muitas varedas, mas o caminho certo é um só. O caminho verdadeiro é um só, que é Jesus Cristo. Agora, por quê? Lá em Romanos 6, e o verso 23, a palavra de Deus está falando, porque o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra de Deus está dizendo que o salário do pecado é o quê? É a morte. Quem é que não é pecador aqui? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então, o que nós merecemos é o quê, irmãos? É a morte. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas não termina aí. Ela dá continuidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, como é que é descobrir o plano de Deus para sermos salvos deste mundo cruel? Como é que nós vamos descobrir o plano de Deus para sermos salvos desse mundo cruel? Então, quem pode salvar o pecador? A primeira pergunta, preste bem atenção. Depois, no final, ou nesse estudo, ou no próximo... Passa nesse domingo que vem, que é o Dia das Mães, daqui a 15 dias, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, e eu posso fazer alguma pergunta, e quem sabe trazer um brinde, e aquele que responder, dentro desse tema aí, falando de salvação, e responder certinho, pode ganhar. Quem sabe uma almofada, eu não vou nem falar o que, né? Mas vai ter alguns brindes. Quem pode salvar o pecador? A palavra de Deus fala em 1 Timóteo,
1 e o verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal, falou o apóstolo. Então, quem é que pode salvar o pecador? Só Jesus Cristo. A palavra de Deus está afirmando que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo falou assim, dos quais eu sou o principal. Bem, irmãos, vimos aqui que os sadios, eles não precisam de remédio. Quem é que precisa de remédio? É os doentes. Né, irmão Solimão? É os doentes que precisam de remédio. E quem é que precisa da salvação? Os pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador, todos nós precisamos dessa salvação de Cristo Jesus na nossa vida. Agora, quantos podem ter vida eterna? Pode parar um pouquinho. Quantos podem ter vida eterna? Vocês acham que quantos? Só 50, 100 ou 1000, 100 mil? Oi? Vocês acham que é todos? Vamos ver, todos aqueles que aceitarem, né? Vamos ver o que é que a palavra de Deus vai falar. Lá em João 3, o verso 16. Aí está todos os versículos da palavra de Deus. Depois, se quiser confirmar na sua casa, dentro da palavra de Deus, a sua Bíblia, é a mesma passagem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E para quantos? Para todos. Aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Agora, quem então nos justifica? Quem é que nos justifica? A palavra de Deus vai nos dar a resposta. Vai passar aí. Lá em Romanos 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus quem os justifica. Então, quem é que nos justifica? É Deus. Então, quando eu fizer essa pergunta aqui é um curso bíblico, né? Então, vai gravando direitinho aí. Quando eu fizer essa pergunta aí, quem é que nos justifica? Você vai falar o quê? Deus. Deus que nos justifica. Porque Ele é a justiça. Tá certo? Agora, qual é o preço que pagamos pela justificação? Será que você vai pagar algum dinheirinho, alguma coisa, vai precisar dar sua moto, sua bicicleta, vai dar R$100, R$500 para ser justificado? Vamos ver qual é o preço que nós vamos pagar? A Bíblia vai dar a resposta lá em Romanos 3, o verso 24. Sendo justificado o quê? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é de graça. É de graça essa justificação. É Cristo que nos justifica. Não precisa você pagar nada. Só basta você aceitar. Aceitar Jesus como seu Salvador. Aceitar o sacrifício de Cristo, que foi oferecido lá na cruz do Calvário, para nos dar o direito da salvação. Agora, qual é a condição para sermos justificados? Precisa de uma condição. Nós vamos ver qual é a condição que nós precisamos para sermos justificados. A Bíblia vai dar a resposta lá em Romanos 5, verso 1. Justificados, pois mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A condição é nós termos o quê? Fé. Fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que chegam para Deus têm que chegar com fé. Agora, através do que somos justificados? Lá em Romanos 5, verso 9, fala assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, irmão, a palavra de Deus está dizendo que nós somos justificados pelo sangue de Cristo e seremos por ele salvos da
da ira. Seremos salvos da ira. Então, a nossa salvação é quem? Aqui só para deixar bem claro para vocês, nós estamos falando de salvação. Quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, Zaqueu era um homem ladrão, porque ele cobrava imposto além daquilo que era permitido. E quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, ele foi transformado. E ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém ou roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. O que foi que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de quem? De Abraão. Este é filho de Abraão. Quem é que estava na casa de Zaqueu? A própria salvação. Era Cristo Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Então, irmão, a salvação é Cristo. Quando Jesus foi apresentado lá no templo, quando era criança, lá tinha um velhinho chamado Simeão. Ele pegou Jesus nos braços e falou assim: Senhor, agora me despede paz, porque meus olhos viram a tua salvação. O que é que estava nos braços do velho lá? Simeão? Jesus. Ele é a nossa salvação, irmão. Não existe nenhum outro caminho. Não adianta eu procurar em outros lugares. A minha avó saía lá de Santa Filomena, no Maranhão, para ir lá para o Canidé, pagar promessa. Um santo chamado São Francisco. E ela pagava promessa e lá eram milhares de pessoas também pagando, achando que ia buscar salvação longe, enquanto a salvação está tão pertinho de nós. A salvação está tão pertinho. A graça está estendida a cada um de nós. Então o que nós temos que fazer? É aceitar essa graça, é aceitar a Cristo como nosso Salvador. Lá em Mateus 11, o verso 28 fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estão o quê? Cansados. Quem é que não está cansado, irmão, desse mundo de pecado, de tanta destruição, de tantas coisas ruins que acontecem nesse mundo? Esses dias, um tempinho desse, o nosso irmão Lindenberg estava juntamente conosco, pregando, passava a lição da escola sabatina. Hoje está no pó da terra. Quantas pessoas não já se foram de uma semana para cá e já morreram? Então, no momento que essa vela se apaga da minha vida, Jesus já voltou para mim. Então, eu preciso estar preparado. Mas eu estou tão cansado, tão oprimido com tantas coisas, é conta para pagar, é talão de energia, é o gás para trocar, às vezes falta comida, falta o arroz, falta a mistura, falta tanta coisa e eu não sei como fazer. Esses dias eu passei por uns problemas difíceis, a máquina quebrou, gastei um dinheiro com a máquina, terminou, agora é o motor do carro, tem que gastar uns 3 mil reais aí, sem poder. E às vezes a gente fica um pouco assim meio triste. Senhor, será por quê? Mas nós que estamos nesse mundo, ninguém está livre. Ninguém está livre. Jesus falou assim: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus, ele venceu, irmão. E se nós estivermos juntamente com Cristo, nós venceremos também, amém? Nós venceremos também. Ele diz: vinde a mim. Quando ele diz vinde a mim, porque nós temos que ir até Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que diz, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E todos aqueles que vêm até mim, a palavra de Deus diz que Jesus falou: eu não lançarei fora. Porque ele nos ama. Ele quer bem a cada um de nós. Deus nos amou tanto. Nós vimos lá em
Em São João 3, verso 16, ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E o que eu estou fazendo por Cristo? O que eu estou fazendo? Será se realmente eu estou procurando andar nos caminhos de Deus? Graças a Deus que vocês receberam o convite e estão hoje no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Jesus, amém? É aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Cristo. Ouvindo os ensinamentos. Quando Jesus chegou na casa de Maria e Marta, Marta ficou mais preocupada em arrumar a casa, arrumando uma coisa, arrumando outra, e Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E Marta ainda estava incomodada, disse: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Ele falou: Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. O irmão está ao lado de Cristo, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Essa é a melhor parte. Porque nós estamos se preparando para a salvação. Amém? E que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Agora é com você. Agora é com você. A minha decisão, aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu creio que todos nós queremos ser salvos. Quem é que não quer ser salvo? Se eu mandar levantar a mão aqui, quem é que quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Mas eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador. Porque se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, irmão, não adianta. Eu não vou ser salvo se eu não tiver Cristo. Mas se eu aceitar, com certeza eu vou ser salvo. Conhecer mais como ter uma nova vida com Jesus. Partilhar com outros a salvação que Jesus oferece. Então, se eu estou feliz, eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, eu tenho que compartilhar com outros também, para que eles possam ser felizes. Porque Jesus quer salvar todos. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é que o ímpio se converta e viva. Ele diz: eu deixo diante de vocês dois caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas escolha, pois, o quê? A vida, para que vivas. Então, o desejo de Deus é que nós escolhemos a vida, e a vida é Cristo. Que Deus nos abençoe. Neste momento, nós vamos ouvir aqui uma mensagem cantada pelo nosso irmão Sandro, para nós concluir a nossa mensagem. É pequeno, nosso curso é pequeno, mas é de grande proveito para a nossa vida espiritual. Amém?